Bom, você sabe que eu adoro fundos imobiliários, afinal de contas, quem não vai gostar, né? Compra cotas baratinhas e no mês seguinte está recebendo rendimento. Mas eu confesso a você de que tem algo na minha carteira de investimentos que também me empolga bastante, que são as ações. Porque nas ações o potencial de valorização é bem significativo e pode fazer seu patrimônio aumentar bastante. Aumentar muito o total que você tem investido. Eu não tenho dúvida de que o total que eu tenho hoje de patrimônio lá na corretora, que está dividido em 3 classes, fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e americanas, uma grande parte desse dinheiro veio dos rendimentos dos meus fundos imobiliários, mas uma parte também muito significativa veio da valorização das ações que tive na minha carteira ao longo desse tempo. Um outro ponto muito positivo também de investir em ações é que ações pagam dividendos. Os fundos imobiliários pagam rendimento com certa regularidade todo mês, certinho. As ações não têm a mesma regularidade, não é todo mês, mas no final das contas, durante o ano, você recebe uma quantia bastante significativa. Basta somar. Eu já mostrei aqui no canal de que eu recebo uma boa quantia anual se eu somar todos os dividendos que recebi das ações ao longo do ano. E olha, esse valor se aproxima bastante do que eu recebo dos meus fundos imobiliários, para você ter uma ideia. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma breve análise que eu fiz das últimas ações que comprei. Ações, inclusive, que eu divulgo aqui no canal. Eu peguei um apanhado ali de curto prazo, das ações que comecei a mostrar aqui no canal em janeiro desse ano, até abril mais ou menos. Então eu postei vídeo em janeiro, fevereiro, março, abril, e falei sobre várias empresas. Já estamos na metade do ano, então vamos ver qual foi o resultado dessas empresas nesse primeiro semestre do ano. Já posso adiantar de que nesse curto prazo, algumas se valorizaram e outras não. Mas no longo prazo, olha, impressiona. A coisa muda de figura. Por isso que eu sempre falo aqui, investimento em ações é para longo prazo. Esse é apenas um exercício didático para poder mostrar para vocês o que você deve esperar de rentabilidade das suas ações no curto e no longo prazo. Não é uma recomendação de compra, nenhum vídeo que eu faço aqui no canal é uma recomendação de compra. Eu compartilho com vocês os meus estudos e também aquilo que eu compro para mim, para minha carteira. Você precisa avaliar se é o teu momento de investir em ações. Você precisa avaliar também, inclusive, se você só investe em fundos imobiliários, se faz sentido ou não para você investir em ações. Eu acho que faz muito sentido, porque é outra classe de ativo, uma classe que tem grande potencial de valorização e paga dividendos. Então, na minha opinião, vale muito a pena. E o que os estudos mostram? Também que vale muito a pena. Então fica aí a reflexão. Eu comecei investindo em fundos imobiliários, adoro os fundos imobiliários, tenho bastante na minha carteira, mas recomendo fortemente de que você olhe também para o mercado de ações. Porque o fundo imobiliário vai te pagar aquela renda todo mês ali certinha, quanto mais você compra, mais você recebe. Então muitas pessoas têm muito mais fundos imobiliários na carteira do que qualquer outra coisa. No entanto, as ações, como eu falei, têm potencial de valorização. Então se você tiver um bom dinheiro também colocado em ações, se as suas ações tiverem uma boa valorização, você vai aumentar bastante o capital. Inclusive, vai poder utilizar esse recurso, realizar algumas vendas para comprar mais cotas de fundos imobiliários. Então, quer dizer, não tem motivo para não comprar, mas é apenas a minha reflexão, a minha análise e você toma a sua decisão de acordo com o que você achar que é mais apropriado para você. Mas fica a minha pontuação aqui. Eu considero que investir em ações é algo muito importante para você aumentar o seu patrimônio no longo prazo, principalmente quando você compra ações baratas, ações que têm potencial de valorização no longo prazo. Essa valorização pode ocorrer num prazo ainda menor do que você espera, em 6 meses, em 1 ano. E aí você vende essas ações ou parte delas para poder comprar outras mais baratas. Essa receita com certeza vai alavancar bastante o teu patrimônio. Eu com certeza não sou fã de comprar uma ação e ficar com ela para o resto da vida. Eu tenho ações na minha carteira que tenho elas desde que comecei os investimentos, há aproximadamente 6 anos. Mas tem muitas que eu coloquei na minha carteira, lucrei bastante e vendi, porque não enxergava mais nela potencial de valorização. Já mostrei várias vezes aqui. Então, quando que eu fico com uma ação na minha carteira? Quando eu olho para a empresa, para os múltiplos daquela ação e vejo que ainda tem potencial de valorização. E que, é claro, ainda está me pagando bons dividendos. Por que eu vou tirar essa empresa da minha carteira? E quando que eu tiro uma ação da minha carteira? Quando a empresa já valorizou bastante, já entregou para mim o lucro que eu esperava. Então note, mesmo que a empresa continue me pagando dividendos, se ela não tiver potencial de valorização, existe uma grande chance de eu abandonar essa empresa, porque eu quero ganhar tanto nos dividendos, quanto principalmente no potencial de valorização. Para mim isso é tão importante que às vezes uma empresa não está tendo um bom resultado no curto prazo, não está pagando excelentes dividendos, mas mesmo assim eu fico com ela na carteira, porque eu enxergo naquela empresa, nos múltiplos, que ela tem enorme potencial de valorização, só não chegou o momento dela ainda. Então ficou claro quando eu fico com uma empresa e quando que eu não fico com uma empresa na minha carteira.
Essa é a lógica. Mas vamos dar uma olhada aqui nas últimas ações que mostrei aqui no canal, lá para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Qual foi o desempenho dela nos últimos meses? E nos últimos 5 anos? Eu fui lá, visitei os últimos vídeos do início do ano e listei todas essas empresas para poder ver qual foi a valorização dela nos últimos 6 meses, de janeiro até aqui. Começando pela PetroRecôncavo, que teve um desempenho ruim nos últimos 6 meses, de quase menos 30, é uma empresa que nos últimos 5 anos entregou uma rentabilidade positiva para os cotistas. E fica visível de que o pior momento dela foi os últimos 6 meses. No entanto, ela já ensaia uma recuperação. Nesse último mês, ela se valorizou mais do que 10%. A próxima empresa é a Moura do B, que embora não tenha tido um bom resultado nos últimos 5 anos, se mostrou como uma boa oportunidade. E nos últimos 6 meses ela se valorizou 64%. Essa é uma empresa que desde que eu comprei até o momento de hoje se valorizou mais do que 70%. Então todo o dinheiro que eu investi nessa empresa se valorizou em mais do que 70%. Isso significa transformar R$1.000 em R$1.700, R$10.000 em R$17.000. A Tecnos é uma empresa que nos últimos 5 anos entregou mais do que 100% aos cotistas e muito mais para aqueles que compraram em 2021, por exemplo, no momento em que a empresa teve a sua cotação mais baixa, e no acumulado do ano, desse ano, em 2023, de janeiro até aqui, já subiu mais do que 50%. A próxima empresa é a Positivo, que esse ano subiu 6,58% e nos últimos 5 anos entregou 314% aos cotistas. E observando o gráfico desses últimos 5 anos, mostra que ela está num preço abaixo do que o normal, pelo menos aquilo que foi visto nos últimos 5 anos. Não é à toa que só esse mês ela subiu 39%, quase 40%. A próxima empresa é a Petrobras, que nos últimos 6 meses entregou uma ótima rentabilidade de 35%. Enquanto isso, foi uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo. Só esse mês ela subiu mais do que 15%. E nos últimos 5 anos entregou uma rentabilidade maior do que 100% aos cotistas. É claro que os cotistas que aproveitaram a cotação da Petrobras quando ela caía tiveram um retorno ainda maior. A Braskem é uma empresa que nos últimos 5 anos entregou uma rentabilidade bem negativa de menos 40%, mas que o gráfico chama bastante atenção. Olha para esse período mais longo. Parece realmente que nos últimos meses ela estava sendo cotada muito abaixo do preço normal. Não é à toa que nos últimos 6 meses já subiu 33%, de janeiro até hoje. A Taurus Armas, outra empresa que a gente fala bastante aqui no canal. Esse ano já subiu 21% e nos últimos 5 anos entregou uma rentabilidade espantosa de mais de 900%. A CSU Digital, que é uma empresa também comentada aqui no canal, nos últimos 5 anos entregou uma rentabilidade de 124%. Nos últimos 6 meses, uma rentabilidade de 18,43%. A Enalta Participações é uma outra empresa que eu falo aqui no canal. Nos últimos 5 anos entregou uma rentabilidade muito modesta, de 2,63%. No entanto, nota-se no gráfico de longo prazo de que ela está numa das menores cotações dos últimos anos, e isso justifica a valorização de quase 20% nos últimos 6 meses, de janeiro até aqui. A Uzi Minas é uma empresa que nos últimos 5 anos também entregou uma rentabilidade de 3,63%. O gráfico mostra que ela está numa das menores cotações dos últimos anos, e nos últimos 6 meses já subiu 7,54%. Kepler Weber é uma empresa que nos últimos 6 meses entregou uma rentabilidade negativa de menos 10%. No entanto, nesse mês teve uma valorização de 4,45% e nos últimos 5 anos, quem está investindo nessa empresa por 5 anos tem muito a comemorar, pois entregou uma rentabilidade de 429% aos cotistas. E nota-se também nesse gráfico de longo prazo que ela está sendo negociada com grande desconto se comparado ao início do ano de 2023 e final de 2022. A JBS é uma empresa que nos últimos 6 meses entregou uma rentabilidade negativa de quase menos 8%, resultado totalmente diferente de quem já investe nessa empresa por pelo menos 5 anos, com uma rentabilidade de 101% positiva, e nota-se também no gráfico de longo prazo de que ela está sendo cotada bem barata. A Gerdau é uma outra empresa que no acumulado do ano está entregando uma rentabilidade negativa de menos 6%, mas para quem investe nessa empresa por pelo menos 5 anos, teve um retorno de quase 100%, 91,55%. Além, é claro, da Gerdau ser uma boa pagadora de dividendos. Ferbasa é uma empresa que desde o início do ano está entregando uma rentabilidade negativa de quase 9% no curto prazo, mas nos últimos 5 anos fez a alegria do cotista quando entregou uma rentabilidade de 167%. Unipar, desde o início do ano, entregando uma rentabilidade de menos 10%. Lembrando, rentabilidade de menos 10% em 6 meses, curto prazo. Nos últimos 5 anos entregou uma rentabilidade de 163%. E nota-se também que ela está sendo negociada num preço bem abaixo do que foi negociada no início do ano, final de 2022.
Agora, um caso bastante interessante são as ações da Vale, que nos últimos 6 meses entregou uma rentabilidade negativa de quase 20%. No entanto, nos últimos 5 anos, uma rentabilidade de 44%. Já passou para o aspecto positivo. Lembrando, é claro, que a Vale também é uma boa pagadora de dividendos, mas o que impressiona mesmo é a rentabilidade num período mais longo, de 10, 15, 20 anos, que a Vale entregou mais do que 7.689%. O que pode se concluir nessa análise inicial é de que algumas empresas podem entregar uma ótima rentabilidade no curto prazo, em 6 meses, outras não, mas a grande maioria traz ótimos resultados para períodos mais longos. Então quem investiu há pouco tempo em algumas empresas já pode comemorar, e quem investe há mais do que 5 anos, na maioria das vezes só tem motivo para comemorar. Agora note uma observação muito importante. Lembra, a gente fala aqui sobre investimentos em ações e fundos imobiliários para o longo prazo, a partir de 5 anos. Então esse é um exercício didático, mas vale a pena a observação. No longo prazo, praticamente todas as empresas tiveram um bom desempenho. Bom não, um ótimo desempenho. Com exceção da Moura do B, que nos últimos 5 anos caiu bastante, mais do que 50%. Eu não tenho essa empresa na minha carteira há 5 anos, eu coloquei ela recentemente na minha carteira, e esse ano, para minha felicidade, já subiu 60%. Por isso que é importante comprar ações quando elas se mostram boas oportunidades, hein? Na minha estratégia, algumas empresas eu invisto para aproveitar uma oportunidade, porque tudo indica que ela realmente está muito barata, bem abaixo do preço. Outras você vai olhar que a empresa não está indo bem, mas também oferece oportunidade, então você vai investir no futuro dessa empresa, acreditando que a empresa vai se recuperar, acreditando que ela vai chegar ao valor justo, que ela vale, mesmo que essa valorização não seja esperada no curto prazo. Mas sabendo a hora de comprar uma empresa e vender, você pode ter um ótimo resultado. E é claro, não precisa acertar na mosca. Basta comprar quando está barata e vender quando você tiver um ótimo retorno e enxergar que não tem mais para onde ir. Eu vou continuar postando vídeos aqui no canal sobre as melhores ações para comprar. Todo início do mês eu faço isso. Se esse assunto lhe interessa, se você quer verificar a minha lista para que você faça os seus próprios estudos, você analise se faz sentido para você, se inscreva no canal e marque o sininho para não perder nenhum vídeo. Esse é um vídeo didático para mostrar para você o quão poderoso pode ser para a sua carteira de investimentos investir também em ações. Principalmente as ações que estão baratas, com potencial de valorização, boas empresas, com bons fundamentos. E claro, também esse vídeo não é para te desincentivar a investir em fundos imobiliários. Eu continuo comprando firme. Os fundos imobiliários você pode comprar com muito pouco dinheiro. Às vezes uma cota custa menos do que R$10. Paga rendimento para você no mês que vem com muita previsibilidade. E é uma maneira de você investir no mercado imobiliário, mas com retorno melhor do que aquelas pessoas que investem em imóveis físicos. E sem burocracia, sem dor de cabeça, com um rendimento isento de imposto de renda. Então, fundos imobiliários sempre vai morar no meu coração. Mas investir em ações também pode ser muito lucrativo para você. As ações não têm a mesma previsibilidade, algumas pagam em janeiro e depois pagam só em junho, os dividendos. Mas se você somar ao longo do ano, paga um dividendo bastante interessante, com o adicional de poder fazer seu patrimônio subir bastante. E estatisticamente comprovado. Agora eu quero saber, você investe em ações? Qual ação você compra? Ou quais ações você compra? Conta aqui para mim no comentário. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.